Glória a Deus. Capítulo 22, a partir do versículo 39. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quem achar, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E você dá glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero, antes de pregar, fazer uma oração para os irmãos. Antes de vocês Glória se a Deus. assentar, para que Deus ele venha tomar posse desse culto e venha, por misericórdia, falar conosco. Amém? Oremos. Meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito, por todas as maravilhas que o Senhor tem operado. Deus, eis aqui o seu povo, meu Pai, toma na palma das tuas mãos os teus filhos. Senhor, eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem tudo para oferecer, meu Pai. Meu Deus, que por misericórdia o Senhor venha falar conosco nessa noite, que o Senhor venha nos dar uma palavra, uma direção do alto, Senhor. Que o Senhor venha me esvaziar de mim, me encher do Senhor, para que o teu povo venha ter uma resposta, para que o teu povo venha sair daqui, meu Pai, carregando, Senhor, aquilo que eles vieram procurar. Meu Deus, enche o teu povo da tua glória, da tua virtude, derrama a tua presença no dia de hoje, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem, a gente vai ver o segundo momento mais importante do ministério de Jesus. O segundo momento mais importante do ministério de Jesus, antes da cruz do Calvário. Ali no Getsemane foi um lugar muito conhecido. Foi um lugar que Jesus ele sofreu muitas coisas. Jesus ele sofreu antecipadamente. Jesus ele sofreu por ansiedade porque ele sabia aquilo que estava prestes a vir. Jesus ele sabia aquilo que estava prestes a acontecer. Mas antes de pregar sobre o Getsemane, a gente precisa voltar um pouco antes para entender os últimos momentos da vida de Jesus. Às vezes o Getsemane ele pode parecer uma passagem só de sofrimento, ele pode parecer uma passagem só de dor, mas eu quero te dizer que o Getsemane ele revela a maior glória do ministério de Jesus. Aleluia! A Bíblia vai dizer que estava chegada a festa dos pães ázimos, ou a Páscoa judaica. A Páscoa judaica ela era uma comemoração que os judeus faziam quando eles saíram do Egito. Quando os judeus estavam cativos no Egito, quando os judeus estavam presos no Egito, eles saem do Egito através de Moisés e eles criam uma comemoração. E essa comemoração se torna a Páscoa judaica, para comemorar a saída deles do Egito. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele chega nos seus discípulos e fala: olha, preparem um lugar para que nós podemos cear a Páscoa, para que nós podemos comemorar a Páscoa, porque é uma data muito importante. Jesus ele vai e diz para o seu discípulo: olha, vão caminhando até Jerusalém, e lá vocês vão encontrar um homem com um cântaro na mão. Segue ele até um lugar, segue ele até uma casa, e lá você vai encontrar o lugar que Deus ele preparou para nós. A Bíblia vai dizer que os discípulos chegam nesse homem, e eles falam: olha, cadê o lugar que o mestre pediu para que a gente viesse ceiar com os discípulos? Para que a gente viesse comemorar a Páscoa judaica. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que quando os discípulos chegam lá, era um lugar muito grande, era um lugar mobiliado, era um lugar que estava já preparado.
Porque Deus havia preparado para os discípulos. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele chega, está tudo preparado, os discípulos prepararam. E ele fala assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Irmãos, antes de entrar no período do Getsemane, Jesus ele passa períodos de felicidade. Verdade. Jesus ele diz: tenho desejado ansiosamente. Jesus ele estava feliz, irmãos. Aleluia. Jesus ele estava contente de estar reunido com os discípulos, de estar reunido com aqueles que ele considerava os seus filhos. Irmãos, eu quero te dizer que antes de tudo, Deus ele tem momentos de felicidade preparado para você. Antes da fundação do mundo, Deus já te escolheu. E eu quero te dizer, eu quero liberar a primeira palavra sobre a tua vida. Será que você pode levantar a tua mão? A primeira palavra que eu quero profetizar sobre a tua vida é que a sua vida não vai ser cercada só de dor. A tua vida não vai ser cercada só de tristeza. A tua vida não vai ser cercada só de marca. A tua vida não vai ser cercada só de calúnia, só de traição, só de tristeza, só de cansaço, só de peso. Eu quero liberar uma palavra para quem trouxe glória para Jesus. Deus ele tem momentos de felicidade preparado para você. Assim como a vida não é só felicidades, também não é só tristeza, irmãos. Deus, ele muitas vezes ele faz a gente passar pelos processos para que a gente venha criar estrutura. Verdade. Mas Deus não tem só processos para a gente, irmãos. Deus tem momentos de felicidade. E Deus ele também tem momentos de felicidade para você. Eu quero te dizer que essa tribulação não vai durar para sempre. Tremendo. Eu quero te dizer que Deus já tem uma data estipulada. Eu quero dizer que antes que você entrasse nessa prova, Deus ele já tinha determinado o final dela. Olha aí. Deus ele já tinha determinado como ela ia acabar. Olha aí, Deus. Deus está dizendo: aguarda só mais um pouquinho. Só que Jesus, é interessante isso aqui, irmãos. Quando Jesus ele está comendo a Páscoa, ceando com seus discípulos, a Bíblia vai dizer que Jesus ele sofre algumas coisas. No momento de felicidade de Jesus, antes do seu sofrimento, Jesus ele tem duas decepções. Na Páscoa, que era o momento de felicidade de Jesus, Jesus ele tem duas decepções. Na Páscoa, Jesus ele descobre quem era o traidor. Na Páscoa, Jesus ele anuncia que Pedro ia negar ele. Foi na Páscoa, no momento de felicidade. Eu quero te dizer para você, irmãos, nos seus momentos de felicidade sempre vão surgir pessoas que vão tentar tirar ela de você. Olha aí, meu Deus. Sempre vai existir situações para tirar a tua felicidade, para tirar a tua paz, para tirar aquilo que Deus ele preparou para você. Só que Jesus ele não se abala com isso. Mesmo diante da prova, mesmo diante da tribulação, mesmo diante de Jesus sabendo que os seus únicos discípulos, 2 dele iriam trair, Jesus ele não se abala. Ele aproveita o seu momento de felicidade. E aí ele termina a ceia. E Jesus vai e avisa para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, aleluia, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmão, Deus ele está te dando fortalecimento nessa noite. Deus ele está te dando estrutura. Deus ele está te dando força. Deus ele está te dando vigor para que você possa fortalecer a vida dos seus irmãos. Você crê nisso que Deus ele está falando? Deus ele está derramando um vigor sobre a tua vida. Irmãos, quando eu entrei nesse lugar, comecei a orar ali, Deus ele me deu uma visão muito tremenda. Eu vi a mão de Deus estendida sobre nós no dia de hoje. Deus ele tem algo tremendo para derramar na tua vida no dia de hoje. Deus ele tem o fortalecimento que você precisa. Deus tem a graça que você precisa. Deus tem a sabedoria que você precisa. Deus é a porta que você precisa. Deus é o caminho que você precisa. E Deus está dizendo: no glória
Deus que você der no dia de hoje, eu quero descer sobre a tua vida. E aí Jesus vai dizer, a seguir, Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porém alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse, agora porém quem tem bolsa tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada vem da sua capa e compre uma. Jesus estava falando até aquele momento, vocês não precisavam trazer bolsa, vocês não precisavam trazer espada, porque eu era a sua proteção. Vocês não precisavam guardar comida na sua bolsa, porque eu era o alimento diário que vocês precisavam. Mas Jesus está dizendo, a partir de hoje é um momento de decisão na nossa vida. Aleluia! Irmãos, hoje é noite de decisão na nossa história. Hoje é noite da gente dobrar o joelho e decidir se a gente serve e se a gente não serve. Pergunta para quem está do seu lado, hoje é noite de decisão, você vai escolher servir ou não servir? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Irmão, Jesus tinha o costume de entrar num lugar de intimidade. Aleluia. Jesus, ele tinha o costume de entrar no lugar para adorar o Pai. Jesus, ele tinha o costume de entrar no lugar de oração, de entrar no lugar de clamor, de entrar no lugar que ele sabia que lá ele encontraria alguma solução. Aleluia. Irmãos, o lugar de intimidade tem que ser costume para nós. Se a gente não tiver costume de ir para o Getsemane, o lugar de decisão, o lugar de oração, como que a gente vai vencer qualquer coisa? Como que a gente vai vencer se a gente não tem, não é do nosso costume entrar no lugar de intimidade? Irmão, essa palavra rasgou em mim primeiro. Aleluia. Não para ter qualquer coisa, para vencer qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, você precisa estar no lugar de intimidade. Você precisa estar com o coração contrito. Você precisa estar com o coração quebrantado. Olha aí. Mas pregador, eu pequei. O sangue de Cristo Jesus é o que redimiu os teus pecados. Eu não sou merecedor desta graça. Eu também não. Ninguém é merecedor dessa graça. Mas eu quero te dizer que existe um Cristo, existe um homem, existe um Deus que desceu na terra como homem, para que eu e você não viesse sofrer a punição do nosso pecado. Pequei, faz pecando. Deus te chamou para profetizar, profetiza. Para cantar, canta. Para louvar, louva. Olha aí. Para pregar, prega. Eita glória. Bendito é o teu nome. Deus, ele acabou de falar comigo e ele manda dizer assim para você: o teu pecado, ele não impede, ele não trava, ele não barra aquilo que eu designei sobre a tua vida antes da tua existência. Você acha que Deus... Mano, eu não sei porque eu estou pregando nesse ponto, mas Deus, ele manda dizer: você acha que Deus não sabia que você ia cair? Olha aí. Você acha que Deus não sabia que você ia pecar? Meu Jesus. Você acha que Deus não sabia que você ia tropeçar? Irmãos, Deus sabia de tudo antes da fundação da terra. Pregador, você está apoiando o pecado? Jamais. Eu só estou dizendo que Deus, ele já sabia. Glória a Deus. E Deus, ele nos deu a resposta. Entra no seu quarto, dobra o teu joelho e clama ao Pai que pode resolver todas as suas coisas. Deus, ele tem perdão no dia de hoje para você. Deus, ele tem graça no dia de hoje para você. A Bíblia diz que aqui o povo de Israel encontra uma mulher que estava em adultério. Glória. Bendito é o teu nome. E trazem ela até Jesus, porque ela foi pega no ato.
ela foi pega no ato de adultério. E a lei mosaica dizia: quem for pego no ato de adultério tem que ser apedrejado, tem que ser morto, tem que sofrer. E os sacerdotes trazem a mulher até Jesus e falam: ó, ela está em adultério. Aleluia. Ela está em adultério. Ela pecou. Ela tropeçou. E Jesus diz: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Olha aí, meu Deus. Enquanto a lei estava trazendo, Aleluia. enquanto a lei estava trazendo Aleluia. a mulher para a morte, Olha aí. enquanto o pecado estava trazendo a mulher para a morte, a graça alcança primeiro. Eu quero te dizer que a graça vai te alcançar primeiro. Eu quero dizer que a misericórdia de Deus vai te seguir. Eu quero dizer que a graça do Senhor, ela vai te seguir na onde você estiver. Deus está dizendo: tem graça para tua casa, tem perdão para tua casa. Alamaia, tem perdão para dentro da tua casa. Senhor, você está clamando e está dizendo: está em pecado, pecou, não se converte, não quer saber de nada. Mas Deus está dizendo: tem graça para tua casa, tem misericórdia para tua casa. O diabo está pensando que ele vai entrar lá, vai matar, vai fazer acontecer. Só que eu quero liberar uma palavra sobre a tua história. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Se por um caminho Satanás entrou, por 7 Deus vai mandar bater. Segura na mão de quem está do seu lado e diz assim: a graça está entrando lá. A graça está entrando lá. Hoje Deus alcança a vida de alguém por causa do teu clamor, por causa da... A graça está entrando lá. Deus está arrepiando a minha espinha aqui. Eu estou sentindo uma graça diferente aqui. Eu não sei se você já sentiu, mas Deus, ele está descendo graça hoje. A presença de Deus é maravilhosa. A presença de Deus é tremenda. General, Deus. Tremendo. Voltar pro texto, senão a gente vai até amanhã assim. E a vigília. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele desce até o Getsemane. E eu fiquei me perguntando, Bartolomeu, por que Deus, no momento de maior aflição de Jesus, ele manda Jesus para um jardim? O apóstolo João vai dizer que o Getsemane era um jardim. Quando nós vemos o significado da palavra Getsemane, significa lagar de azeite ou prensa de azeite. E ali eu comecei a me questionar. Eu falei: Senhor, por que Jesus ele desce para um jardim no momento da sua maior angústia?
E aí Deus começou a falar no meu coração, Marquinhos. Deus falou assim pra mim: o jardim, ele retrata toda a beleza do mundo. No jardim você encontra flores, rosas, borboletas, árvores, arbustos, animais. O jardim retrata toda a beleza da vida. Eu consigo imaginar Jesus dobrado, ajoelhado, diante do Pai, olhando ao redor, olhando toda a beleza do mundo. E Jesus, ele vai dizer: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Ali era a humanidade de Jesus, irmãos. Ali era a humanidade de Jesus aflorando. Era Deus dizendo para Jesus: você prefere a beleza da terra ou a graça do céu? Aleluia! Tremendo. Olha aí. Não foi à toa que Deus, ele mandou Jesus para um jardim belo. Só que aí a gente volta para Gênesis, e a Bíblia vai dizer que Adão, ele cai no jardim. Verdade. Adão, ele cai num lugar perfeito. Adão, ele peca num lugar que não tinha pecado, num lugar que não existia pecado, num lugar perfeito. E Deus, para reconciliar a humanidade, ele diz: o homem caiu num jardim, mas eu vou reconciliar vocês no jardim. Adão, ele cai no jardim. Jesus, ele permanece no jardim. Irmãos, tem momentos da nossa vida que a gente vai ter que fazer a escolha. Aleluia! Getsemane é um lugar de ser prensado, é um lugar de intimidade, Aleluia! só que também é um lugar de decisão. Quantas vezes Deus nos leva para lugares e nos faz contemplar a beleza do mundo, faz a gente contemplar a beleza da humanidade, a beleza da cobiça, Olha aí. a beleza dos bens materiais. Ai, Deus. Nós precisamos. Só que Deus, ele precisa ser tudo na nossa vida. Quantas vezes a gente passa por lugares que marca a nossa história e a gente tem que decidir servir a Deus ou não. É verdade. Jesus. Hoje é noite de decisão na nossa história. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diz assim: hoje é noite de decisão na tua história. Irmãos, eu vou falar bem calmo para vocês entenderem. Hoje vocês escolhem o que? A beleza da vida ou a graça do céu? Pregador, vai ser difícil. Você vai ter que passar por lugares Oh, Jesus. que, se você não acreditasse a Deus, você não passaria. Você vai ter que rejeitar coisas que adiantariam muito o seu lado. Você vai ter que rejeitar. Mas eu quero te dizer que tem uma graça te esperando. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim pra gente, Arthur: a nossa leve e momentânea aflição gera dentro de nós um peso de glória eterna. Aleluia. Talvez você tenha entrado aqui desanimado, destruído, entristecido, porque você teve que rejeitar algo da parte do mundo. Você teve que rejeitar algo, uma proposta que mudaria a sua vida. Olha aí. Mas Deus está dizendo: eu não vou deixar você sair por baixo, eu vou te mostrar que vale a pena. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Os discípulos chegam no Senhor e falam assim: Senhor, a gente abandonou tudo pelo Senhor. A gente largou tudo. Largamos família, largamos filho, largamos a nossa vida, largamos a nossa pesca, largamos tudo. Qual que vai ser a nossa recompensa?
Jesus olha para os discípulos e diz assim: certamente eu vou dizer para vocês, tem 12 tronos no céu. Aleluia. Preparados para vocês julgarem a tribo de Israel. Será que vale a pena rejeitar a proposta do mundo? Será que vale a pena aceitar a proposta de Deus? Ai, Deus. Hoje é noite de decisão na tua história. Hoje é noite de decisão na tua história. Você vai sair daqui batendo no peito e dizendo: eu vou servir o Senhor. Ou você vai sair daqui dizendo, como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero profetizar na tua vida que você, a tua casa, os teus filhos, a tua parentela, o teu marido, o teu esposo, a tua parentela, todos que você conhece vão servir o Senhor. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí, irmãos, eu caminho para o final. E aí eu fui dar uma pesquisada. Senhor, por que o jardim significa prensa de azeite? E aí eu fui estudar um pouco mais da palavra. E o azeite na época de Israel ele tinha muitas utilidades. Para dizer mais claro para você, o povo de Israel não conseguia viver sem azeite. Aleluia. O azeite era o ingrediente principal. Verdade. Tudo que os judeus faziam. Glória a Deus. Glória a Jesus. O ingrediente principal do que os judeus faziam. O azeite era usado para unção. Eu quero liberar algumas bênçãos na sua vida. Na primeira prensa que acontecia no azeite, que era o azeite mais puro, o azeite mais denso, esse primeiro azeite ele era levado até o templo, até os sacerdotes, para que eles viessem servir de unção. A unção que Davi recebe, a unção que Ezequias recebe, a unção que todos os profetas recebem, vem desse azeite da primeira prensa. E eu quero liberar algo sobre a tua vida. Deus está derramando esse azeite sobre a tua cabeça hoje. Toda vez que a Bíblia ela fala de unção, ela fala de capacitação. A Bíblia diz que o profeta Samuel ele vai até a casa de Davi. E lá no meio de todos os irmãos de Davi, ele unge Davi. Só que tem uma parte que eu prestei atenção nessa palavra. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel ele unge Davi, imediatamente Davi é apoderado pelo poder de Deus. Davi é capacitado pelo poder de Deus. Irmãos, eu quero profetizar sobre a tua vida, não no meu nome, não no nome de ninguém, mas no nome de Jesus. Deus ele está derramando capacidade sobre a tua história. Coisas que você não faria, você vai começar a fazer. Lugares que você nunca chegaria, você vai chegar. Coisas que você não alcançaria, você vai alcançar. Receba a unção no dia de hoje. Unção de profetizar, unção de pregar, unção de louvar, unção de dar lugar a Deus, de dar glória a Deus, unção de amor, unção de capacidade. Deus ele está derramando unção sobre a tua história. Deus ele está te capacitando no dia de hoje. Segura na mão de quem está do seu lado e diz assim: Deus está derramando unção sobre a tua cabeça. Deus está derramando unção sobre a tua história. Deus está te capacitando nessa noite. Aleluia. Com a capacidade o medo vai sumir. Com a capacidade o terror vai sumir. Porque Deus ele vai te dar capacidade para alcançar lugares que você deseja, que você não alcançaria sem unção. A unção nos capacita a viver tudo aquilo que nós não viveríamos sem ela. Sabe qual que era o requisito para ser rei de Israel? Não era ter linhagem. Não era. Porque Davi não era da linhagem de Saul. Não era ter linhagem. Não era ter história. Não era ser valente. Nada disso. O requisito para ser rei de Israel
era ter unção na cabeça. Era ter azeite derramado sobre a cabeça. Eu profetizo que essa mesma unção está na sua vida. Que Deus ele vai te fazer alcançar. Deus ele vai te fazer bradar, chegar. E uma das outras utilidades do azeite era que o azeite era usado para a alimentação do povo judeu. Os judeus, em qualquer tipo de culinária que eles faziam, eles tinham que usar azeite. O azeite era para alimentação, era extraído na segunda prensa. E esse azeite era enviado até a cozinha dos judeus. Quando você vai ler na Bíblia, os judeus ele precisa de azeite para fazer o pão, precisa de azeite para fazer o bolo, precisa de azeite para cozinhar as carnes, precisa de azeite para tudo. Os judeus não conseguiam viver sem azeite. Só que quando Cristo Jesus ele está no Getsemane, e a segunda vez que ele pergunta: Pai, se queres, retira de mim esse cálice, é a segunda prensa que acontece. Olha aí. E de Jesus é extraído o azeite para a nossa alimentação. Pregador, o que tem a ver? O que tem a ver? Jesus ele vai dizer: eu sou o pão do céu. Aleluia. Jesus ele vai chegar para aquela mulher que era samaritana e vai dizer: eu sou a água da vida, e aquele que beber de mim nunca mais tornará a ter sede. Às vezes você entrou aqui dizendo: eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de provisão nessa área, eu preciso daquilo, aquilo, outro. Só que Deus está dizendo: tudo que você precisa vem de mim, tudo que você precisa vem da palma da minha mão. Eu sou o pão que te alimenta, eu sou a água que mata a sua sede, eu sou a provisão que você precisa, eu sou socorro bem presente no dia da angústia, eu sou Deus poderoso, eu exalto, eu abato, eu derrubo quem tiver que derrubar, aleluia, mas eu exalto quem tiver que exaltar. Eu sou aquilo que você precisa, eu sou o caminho que você procura, mas não está enxergando. Muitas vezes nós olhamos para o lado, pesquisamos, fazemos muitas coisas, apoiamos a nossa confiança em pessoas, apoiamos a nossa confiança no nosso conhecimento, apoiamos a nossa confiança no homem. Só que Deus ele fala, Jesus ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que vir após mim, ele vai encontrar o Pai. Jesus é o caminho que você precisa, Jesus é o pão que você precisa, Jesus é a provisão que você precisa. Deus está dizendo: está precisando de alguma coisa, dobra o joelho, clama o meu nome e eu vou enviar aquilo que você precisa. Eu vou enviar aquilo que você precisa. Você acha que eu não sei que você precisa se vestir? Você acha que eu não sei que você precisa de provisão? Você acha que eu não sei que você precisa de uma porta? Você acha que eu não sei que você precisa de um trabalho? Você acha que eu não sei que você precisa de tudo isso? Só que Jesus vai dizer: se eu visto até o lírio dos campos, e afirmo para vocês que até em toda a glória de Salomão ele nunca se vestiu como eles. Se eu alimento as aves do céu, que não plantam, não colhe, quanto mais você que é filho amado, quanto mais você que é escolhido, é separado. Irmãos, talvez no dia de hoje não seja um culto que vai fazer a gente pular, mas se você sair daqui pensando, mastigando essa palavra, e ela entrar dentro do seu coração, se guardar ela na tábua do seu coração, eu vou ficar feliz. A terceira utilidade do azeite: o azeite era usado para curas. Glória a Deus. Toda vez que o israelita, toda vez que o judeu, ele tinha uma ferida aberta, eles passavam azeite na ferida para que viesse cicatrizar. O azeite era usado para cicatrizar as feridas. Olha aí, aleluia. Quando Jesus é prensado no Getsemane, ele exala azeite que cura as nossas feridas.
Talvez você entrou aqui no dia de hoje tomado por feridas. Feridas abertas de anos. Pessoas que te magoaram. Pessoas que te traíram. Pessoas que sentavam na sua mesa, comia da sua comida. Pessoas que você estendeu a mão quando estava no buraco. Talvez você tenha entrado aqui hoje com essas feridas abertas. Mas Jesus, ele está dizendo: eu sou o azeite que desço para curar as tuas feridas. Deus, ele é o azeite que te cura. Deus, ele é o azeite que fecha a ferida. Aleluia. Deus, ele é o azeite que esmaga toda a mágoa. Deus, ele é o azeite que cura as nossas feridas, cura as nossas enfermidades, cura os nossos problemas, cura as nossas doenças. Irmão, olha para quem está do seu lado e diz assim: Deus está descendo azeite para te curar. Deus, ele está descendo azeite para te curar. Ninguém vai sair daqui hoje no nome de Jesus com nenhuma ferida aberta. Sabe por quê? Porque Deus, ele foi prensado na cruz do Calvário, foi prensado naquele jardim para que nós viéssemos ser curados. Os apóstolos vão dizer: e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. A tua enfermidade, a tua ferida, o teu problema, ele já foi destruído na cruz do Calvário. Não tem mais feridas com Jesus. Tem processo? Tem. Tem luta? Tem. Tem prova? Tem. Mas ferida não tem mais aberta. Porque quem caminha com Jesus não tem ferida aberta. Deus, ele está descendo aqui curando a nossa ferida. Está fechando a nossa ferida. Deus, ele está descendo aqui esmagando toda a mágoa. Deus, ele está descendo aqui e destruindo as nossas enfermidades. Sabe por quê? Porque Deus, ele não deixa ninguém com ferida aberta. Ninguém. Tremendo. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Deus. Santo, Com Jesus não tem ferida aberta. Com Jesus não tem morto que ressuscita. Com Jesus não tem doente. O pregador prova na Bíblia. Eu provo. A filha de Jairo estava doente. Quando Jesus, ele chega na casa de Jairo, a filha dele está morta. Mas quando Jesus está no ambiente, não tem morte. A filha de Jairo é ressuscitada. Jesus, ele olha para os seus discípulos. Para você dar glória a Deus, Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala: vamos voltar para Jerusalém, porque o nosso amigo Lázaro, ele dorme. Glória a Deus. Jesus, ele volta para Jerusalém. Maria e Marta clamam no pé de Jesus e falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão Lázaro não tinha morrido. Por quê? Porque elas sabiam que quando Jesus ele está no ambiente, não tem morte. Você quer uma solução para o teu problema? Glórias a Deus. Você quer uma solução para a tua ferida? Tem coisas que estão mortas dentro de você. Aquele sonho que você não acredita mais. Aquela pessoa que você não acredita mais. Aquele projeto que você não acredita mais. Morreu dentro de você? Chama Jesus que ressuscita. Jesus, ele é especialista em trazer vida para aquilo que está em morte. Em trazer luz para aquilo que está em trevas. E aí eu vou caminhar para a última utilidade do azeite. Iluminação. Olha aí. Não existia energia elétrica como a gente vê hoje, na época de Jesus. Não existia lâmpadas, não existiam projetores, não existiam nada. O que existia eram lamparinas.
E é interessante quando a gente vai ler na Bíblia a lamparina, para que ela viesse permanecer acesa, para que ela viesse permanecer dando luz a Israel, ela precisava de um combustível. E esse combustível chama azeite. Glória a Deus. A lamparina que os judeus colocavam em todos os lugares de Israel, colocavam no templo, os candelabros do templo, tudo era alimentado por azeite. Enquanto a lamparina tivesse azeite, Israel não ficava em trevas. Glória a Deus. E aí, Aleluia. Deus me convidou a pesquisar um pouco mais dessa palavra. Creio. Existia um senador romano, porque na época de Israel, quem imperava era o Império Romano. Existia um senador romano chamado Tácito. Tácito, ele vai relatar algumas coisas sobre o período de Roma que ele estava vivendo, especificamente ali no ano 70 depois de Cristo. E Tácito vai dizer que quem reinava naquela época, quem mandava naquela época, era o imperador Nero. O imperador Nero foi um dos imperadores, se não o mais cruel da história de Roma. Para vocês terem uma noção, o imperador Nero, ele mata todos os seus irmãos, para que nenhum deles viesse ter acesso ao trono, para que nenhum deles pudesse usurpar o trono que era dele. Aleluia. Tácito, ele mata a sua própria mãe, Nero, ele mata a sua própria mãe, porque imaginou que ela estava traindo ele de alguma forma. Nero, ele é uma pessoa sociopata, psicopata. E Tácito, ele vai dizer que Nero, na sua loucura, na sua psicopatia, ele vai e ateia fogo na própria nação. Nero ateia fogo em Roma. E Suetônio, ele vai dizer assim, que enquanto Roma estava ardendo em chamas, Nero estava cantarolando uma canção. Nero estava tocando harpas. Enquanto Roma, a sua nação, que ele cresceu, que ele viveu, que ele aprendeu, estava em chamas, ele estava tocando harpas. E a história vai dizer que o povo de Roma começa a pressionar Nero para saber quem que foi o causador daquele incêndio. Porque já estavam começando a suspeitar de Nero. Já estavam começando a descobrir que era Nero que havia ateado fogo em Roma. E Nero, para fugir da culpa, Nero, para fugir da sua culpa de ter ateado fogo na própria nação, ele coloca a culpa nos cristãos. Um grupo pequeno perseguido naquela época. E ali o povo, ele começa a achar que os cristãos foram que ateavam fogo em Roma. E começou uma das maiores perseguições da história da igreja. Tanto que Tácito, ele vai dizer que até o povo romano, que era inimigo dos cristãos, começaram a sentir pena dos cristãos. Porque viu todas as atrocidades que Roma estava fazendo com os cristãos. E aí, Tácito, ele vai dizer uma coisa muito interessante, o Bartô. Ele vai dizer 2 mártires, 2 torturas que os cristãos estavam sofrendo nas mãos de Nero. Uma das torturas era que os soldados romanos, pegavam os cristãos, cortavam a pele deles e costuravam a pele de animal no lugar. Costuravam pele de animais no lugar. E soltavam os cristãos no meio de cães, de cachorros. E os cachorros, confundindo o cheiro de humano, confundindo com o cheiro de animal, eles destroçam os cristãos. Muitos perecem naquela época. E a segunda tortura que mais acontecia no Império de Nero, Nero ordenava que os seus soldados pegassem os cristãos, cravavam eles em estacas, colocavam uma cera sobre os cristãos para que eles viessem ficar imóveis e ateava fogo neles. Para quê? Para que eles viessem iluminar as ruas de Roma. E aqui Deus me falou uma coisa: os cristãos estavam sendo colocados em estacas, eles estavam sendo queimados vivos, torturados em estacas, só que eles estavam iluminando as ruas. Talvez você não tenha entendido isso, só que eu vou melhorar para você da glória.
Talvez você entrou aqui hoje na maior prova da tua história, destruído, escorraçado, totalmente destruído. Só que Deus, Ele está dizendo para você: eu estou te usando para iluminar. Eu estou te usando para iluminar na onde você passar. Essa prova não está servindo para destruir a tua carne. Essa prova não está servindo para você enlouquecer. Essa prova não está servindo para você ficar louca ou louco. Essa prova está servindo para que você venha iluminar os lugares que você passa. Sabe, porque alguém pode olhar para você e diz: ali está destruído, ali está acabado, ali está totalmente escorraçado. Só que ela consegue enxergar luz dentro de você. E Deus está dizendo: essa luz que está exalando dentro de você está fazendo as pessoas encontrarem um caminho, está fazendo as pessoas conhecerem Cristo Jesus. Deus está dizendo: hoje eu vou derramar sobre a tua vida graça, hoje eu vou derramar sobre a tua vida misericórdia, para que você venha suportar só mais um pouquinho, para que você venha segurar só mais um pouquinho, porque Deus está dizendo: depois que isso passar, depois que essa prova passar, eu vou derramar algo extraordinário sobre a tua vida. Aquilo que você deseja, aquilo que você pediu, aquilo que você em oração clamou a Deus: Deus me dá, eu preciso, eu não aguento mais. Deus está dizendo: depois desse período de trevas, eu vou trazer à luz aquilo que está em trevas. Eu sou a luz que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. Deus está dizendo: eu estou trazendo à luz aquilo que está em trevas. Glória, oh glória. Deus, Ele está trazendo vida para você. Glória a Deus. A última coisa eu encerro. A Bíblia vai dizer que Jesus é levado até Pilatos. E Pilatos começa a questionar Jesus. Só que Jesus em nenhum momento responde Pilatos. Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? Jesus diz: o que dizes? Mesmo sendo rei, ele se aniquilou em forma de servo. Jesus não responde nenhuma das perguntas, nenhuma das acusações que eram feitas falsamente contra ele. Irmãos, diante das acusações, diante das lutas, diante das coisas, fecha a boca. Oh, aleluia. Não rebate. Eu vou dizer do jeito que Deus está mandando mandar, do jeito que Deus está mandando falar. Você ficar rebatendo essas acusações é jogar pérola para porco. A nossa maior vitória é calada, é em oração. E aí Jesus é condenado. E os soldados romanos, para poder escarnecer de Jesus, Bartô, isso é muito lindo, irmãos. Para poderem escarnecer de Jesus, eles colocam sobre Jesus um manto de púrpura. O manto de púrpura era usado somente por reis, por governantes. Era um manto chamativo, era um manto elegante. Era um manto que só agentes da mais alta classe poderiam comprar. Só que eles colocam esse manto sobre Jesus para escarnecer dele. E ficam se dobrando diante dele, falando: salve ao rei dos judeus. E o que mais me chama a atenção é que eles colocam uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. Quando o sacerdote ele ia fazer o sacrifício de expiação, para que o povo viesse a ser perdoado dos pecados, para que a pessoa viesse a ser perdoada dos pecados, eles traziam um cordeiro imaculado, sem manchas, que não tinha defeito. E aí o pecador que ia fazer a oferta, ele pegava e colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro. Por quê? Porque simbolicamente, quando ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, o pecado que ele tinha era passado para o cordeiro. E o sangue era derramado num altar de 4 pontas. Quando Jesus está sendo levado para a cruz do Calvário, os soldados romanos colocam uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. Quando a gente vai ler Gênesis, capítulo 3, versículo 18, vai dizer que Deus ele dá 4 sentenças. Uma para Adão, outra para Eva, outra para a serpente e outra para a terra.
Adão, você vai comer do suor do seu rosto. Eva, você vai ter dores de parto. Serpente, você vai rastejar e comer do pó da terra. Imundo, você vai começar a produzir espinhos. A maldição que é lançada sobre o mundo era para que ele viesse começar a produzir espinhos. Quando os soldados romanos pegam uma coroa de espinhos, colocam sobre a cabeça de Jesus, não foi por acaso. Era Deus dizendo: hoje você vai herdar o pecado do mundo e morrer na cruz do Calvário. Para que eu e você não venha sofrer pela maldição que foi lançada no mundo. Irmãos, você tem dom. Com tudo que eu falei aqui, que você guarde só isso que eu vou falar agora. Você foi pago por um preço caro. Se você veio aqui procurando um motivo para ser grato, procurando um motivo para ser feliz diante da tribulação, é que você foi pago por um preço caro. Você foi pago por um preço de sangue. Você foi pago por um preço alto. Jesus na cruz, aleluia, ele estava todo dilacerado. A Bíblia diz que ele foi açoitado por Pilatos. E os açoites daquela época, a ponta do açoite era feita de ossos de animais, ossos afiados. E Jesus, ele toma 40 chicotadas como de costume. A costela de Jesus aqui atrás já estava aparecendo, porque a carne tinha sido escorraçada, a carne tinha sido destruída. Esse foi o preço que Jesus pagou por você. Na cruz do Calvário, ele estende os braços e diz: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele subiu na cruz do Calvário, ele esticou os braços numa dor que nós nem podemos imaginar, numa angústia que nós nem podemos imaginar. Ele estava com sede, deram vinagre para ele e ele morreu, aleluia, por causa de mim e de você. Na cruz do Calvário, Jesus, ele sofreu pela mim e pela tua vida. Deus está dizendo: hoje é motivo de alegria. Hoje é motivo de alegria para você se alegrar. Sabe por quê? Porque você tem um dono, você tem um ajudador, você tem um Deus que se importa com você. Será que você pode abrir a tua boca e dar um glória a Deus? Você tem um dono. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você tem um dono. Você tem um dono. Você não está jogado às traças. Você não está deixado sozinho. Não. Você não foi deixado sozinho nessa prova. Você não foi deixado sozinho nessa tribulação. Deus está dizendo: eu sou o teu dono, eu que vou à tua frente, eu que sou. Glória a Deus. Isso é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Ai, Espírito. Obrigado, Deus. Obrigado a Deus. Você tem um dom que morreu por você e morreu de morte de cruz. Para vocês terem uma noção, e eu encerro agora. O nome cruz era tão maldito dentro de Roma que ele não poderia ser pronunciado, porque todas as pessoas que morriam de cruz eram pessoas amaldiçoadas. E esse nome não poderia ser pronunciado por lei. Só que Jesus, ele herdou as nossas maldições. A maldição, o pecado que era para estar em nós, se fez presente em Jesus. E aí Jesus vai esticar os braços na cruz do Calvário e vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus ele estava dizendo isso? Porque quando o pecado do mundo inteiro entra em Jesus, a presença de Deus sai. Jesus, ele é desligado do Pai para que nós viéssemos ser ligados ao Pai. Jesus, ele é separado do Pai. E se isso não é motivo para você dar glória, irmãos, troca de religião. Jesus, ele é separado do Pai para que eu e você viesse ser ligado ao Pai, para que eu e você viesse ser juntado ao Pai.
Jesus, ele sofre todas as nossas condenações, para que eu e você não viéssemos ser condenados. Oh, aleluia. Você tem um glória para dar para Jesus? Glória a Deus. Deus, ele falou com você nessa noite? Glória a Deus. Eu quero dizer para essa irmã que está de vermelho aí, que Deus, ele está entrando dentro da tua casa. Deus, ele está entrando dentro da tua família, no coração de alguém que está duro. Rei da glória. O coração de alguém não está querendo mudar. Ele fala: eu nunca vou ser dessa religião que você é. Oh, aleluia. Eu nunca vou servir o Deus que você serve. Eu nunca vou ser igual você, ele diz. Bendito é o teu nome. Mas Deus está entrando lá hoje. E eu vejo dentro da tua casa uma espada. Uma espada chamada justiça. Uma espada chamada justiça está descendo lá e cortando os laços. Está descendo lá. E não só isso, eu vejo uma marreta descendo dentro da tua casa e quebrando todo o coração de pedra. Deus está dizendo: eu vou ter um encontro com Ele por esses dias. Eu vou ter um encontro com Ele por esses dias e vou mostrar para Ele que Ele é Deus. Sabe por quê? Porque ninguém vai impedir o que eu tenho na sua vida. Ninguém vai impedir o que eu tenho na tua história. Nem que seja necessário eu derrubar, mas ninguém vai parar o que eu tenho na tua vida, mulher. Ninguém vai parar o que eu tenho na tua história. Tá difícil, eu sei. Eu tenho contemplado você se arrastando. Eu tenho contemplado você chorando escondida. Aleluia. Você muitas vezes segurando o choro por conta dos teus filhos. Tem hora que você segura o choro por conta dos teus filhos, para que eles não venham se desesperar. Só que Deus está dizendo: está cada um na palma da minha mão. Fica em paz. Os teus filhos, assim te diz o Senhor, os teus filhos, eles não vão sofrer as consequências de algo que começou frustrado. Aleluia, aleluia. Os teus filhos estão cada um na palma da minha mão. E Deus está dizendo: eu estou descendo lá com marreta e com espada para quebrar todo o coração de pedra, para cortar os milhões e para te dar a vitória. Eu vejo uma linha de chegada quando eu estou olhando para você. Quando eu olho para você, eu vejo uma linha de chegada. E eu vejo um processo que já foi corrido. Um processo de muitos anos. Um processo de tantos anos que você já não consegue perceber mais. Que você já não consegue ter mais esperança. Só que Deus está dizendo: está chegando o tempo de algumas promessas serem cumpridas na tua vida. Está chegando o tempo de alguns projetos que você se esqueceu serem cumpridos na tua vida. Bom, quem crê na vitória dela? Quando a gente se alegra,